Agora vem o tema mais adorado de todos. O paciente olha para mim e sempre pergunta, doutora, o que eu posso comer, hein? Eu vou chamar a Isabel. Eu vou chamar a nutricionista que sabe muito sobre doença inflamatória intestinal, foi a fundadora da ABCD, ela é muito mais velha do que eu, por isso que ela fundou a ABCD, e eu mando comer acarajé e ela manda comer maçã. Eu mando tomar cerveja, ela manda tomar água de coco. Então, realmente, eu acho que a Isabel mostra quais são os cuidados nutricionais, mostra esses vários tabus alimentares, dietas enlouquecidas que existem. Então, realmente, aproveitem, porque ela é a mestre da doença inflamatória do ponto de vista nutricional. Obrigada, Marta. Acho que a mestra é você que, pleno 2 dias, atrair tanta gente, tantos profissionais, tantas pessoas com interesse de aprender, a mestra é você. Pessoal, obrigado por estar aqui. Obrigado por manter-se acordado depois do almoço, porque eu sei que não é fácil. O pós-prandial fala mais alto do que tudo. Mas, vamos lá, vamos falar sobre algumas coisas que eu sei que todo mundo se preocupou há meia hora atrás, na hora do almoço. Tenho certeza que todo mundo, ao fazer o seu prato, levou em consideração alguns pontos. Mas antes, eu acho que a principal pergunta que surge na cabeça de vocês é: será que eu posso comer glúten? Será que glúten inflama? Não, o glúten não inflama, quem inflama é o leite. Não, não é o leite que inflama, é aquele bolo de chocolate que acabou. A salada não acabou, mas o quindim acabou, o bolo de chocolate acabou. Eu não fiquei reparando não, né? Foi só sem querer, porque eu fui pegar o quindim e tinha acabado. Mas, pessoal, então a ideia é que eu vou trazer para vocês hoje, que eu sei que vocês têm dúvidas. E dúvidas muitas vezes trazidas porque a minha vizinha falou que se eu comer pipoca, vai me fazer mal. Ou não coma glúten, porque glúten inflama, e assim por diante. Então, vamos tentar tirar essas dúvidas da cabeça de vocês. Então, a primeira coisa, não existe um padrão de dieta. Da mesma forma que não existe um padrão de tratamento, como todo mundo aqui falou, cada caso é um caso, a doença é a mesma, mas tem modalidades, diferenças particulares, a alimentação é igual. Primeira coisa que quando chega um paciente, eu tenho que entender quais são os sinais de vocês. Vocês estão com febre, está faltando apetite, eu perdi peso, eu perdi 20 quilos em 10 dias. Opa, o que está acontecendo? Ou, não, eu perdi 20 quilos no último ano. É totalmente diferente, pessoal. Isso é muito importante. Não, antes eu tenho dificuldade, eu perdi a força, eu não consigo mais carregar uma sacola. Tudo isso são informações que nos vão mostrando exatamente como está o organismo de vocês. Sinais, depois os sintomas. Eu tenho diarreia. Quem tem diarreia vai ser totalmente diferente de um paciente que tem constipação. Ou vai muito no banheiro ou não vai no banheiro. Não dá para ser a mesma dieta. Deu para entender, né? Se o paciente tem muita fístula, está saindo muitas secreções, vai ser totalmente diferente a alimentação. Então é importante. Por que a nutricionista quer saber do meu cocô? A gente precisa saber, né? Como é que eu vou fazer a orientação? E é importante a gente saber se vocês estão em atividade ou em remissão. Por isso, da mesma forma que vocês precisam ir com a pastinha no consultório médico com os exames, na nutrição também. Eu preciso saber se o seu PCR está alterado, se você está inflamado ou não. A dieta vai ser diferente, as orientações serão diferentes. Mas, independente da fase, a alimentação ela tem que ser equilibrada. E é isso que eu quero trazer para vocês. Uma alimentação equilibrada em qualquer fase é o que vai trazer o benefício para vocês. Tá bom, então o que é uma alimentação equilibrada? Primeira coisa, quando eu penso em equilíbrio, eu penso em colorido.
E se vocês repararam no buffet de hoje, tanto no buffet de salada, quanto no buffet de prato quente e o buffet de sobremesa, o que predominava? A cor. Tinha cor escuras, cores claras, cores amarelas. Isso quer dizer o quê? Por que será que Deus fez alimentos coloridos? Por capricho? Pode ter sido. Mas também porque cada alimento fornece, pela cor, um tipo de nutriente. Falando de grosso modo, se eu pensar em alimentos mais avermelhados, laranjados, eu vou ter fonte de vitamina A, vitamina C. Se eu pensar num grupo de alimentos mais verdes, eu vou pensar no grupo de vitaminas do complexo B. E assim por diante, pessoal. Claro que não é um só, mas de uma forma geral é dessa forma que a gente começa a entender e montar o nosso prato. Então eu vou montar o nosso prato. O nosso prato ele tem que ter tudo: verduras, legumes, frutas, proteína, carboidrato. Então se a gente pensar que eu vou pegar meu prato e metade do meu prato vai ser verduras e legumes, já vou falar o porquê é tão importante isso. 1/4 do outro prato vai ser o carboidrato, é o que me dá energia. E o outro 1/4 é a proteína, porque eu preciso me manter firme, eu preciso dos nutrientes que vão me deixar forte. E aí fica a dúvida: não, mas eu estou em atividade da doença, eu não posso comer folha, metade do meu prato vai ficar sem nada. Aí que você se engana. Nós temos os legumes, e esses legumes poderão estar compondo aquela metade do seu prato. Proteína, eu não gosto de peixe, mas tem a carne, tem o frango, tem os ovos. O leite está me distendendo. Ok, a gente troca por proteína do ovo, e assim a gente vai fazer. O feijão me dá flatulência. Nós podemos liquidificar esse feijão, nós podemos coar esse feijão, ou tiramos os grãos, e à medida do que cada momento da doença, nós vamos equilibrando e tirando e colocando um alimento similar. Mas o que não pode acontecer é deixar um prato monocromático. Incrível que tem pessoas que só comem arroz, batata e frango. Mas e à noite? Arroz, batata e frango. E no outro dia, arroz, batata e frango. Quem vai para a academia e aqueles maratonistas assim, né? Eles só comem brócolis, arroz e frango. Arroz, brócolis e frango. Como é que vai ter o colorido disso? Mas a gente não é essa turma, né? Nós somos essa turma que a doutora Andréia falou. A balança, né, de 2 pratos. E eu concordo com a Marta. É importante comer um hambúrguer. Não dá para comer 5 hambúrgueres. Mas é importante comer o hambúrguer, é importante comer o chocolate. Mas veja que nessa balança, quem está pesando mais é o lado do que é o equilíbrio, do que é o variado, que é que as verduras, legumes, frutas, que esse é o alimento que vai levar ao aumento daquela microbiota que vai manter a proteção do nosso intestino. E aqueles alimentos que têm mais açúcar, mais gordura, vai entrar esporadicamente. Eu não posso mudar o peso dessa balança. Eu não posso deixar que esse lado do prato de mais gordo, mais fritura, mais ultraprocessados, seja a prevalência da minha refeição. Por quê? Porque essa máquina linda que é o nosso corpo, ela precisa de todos esses nutrientes. E cada um desses nutrientes tem uma função dentro do nosso organismo extremamente importante. Se eu tenho uma úlcera no intestino, eu preciso de nutrientes que vão ajudar a cicatrizar essa úlcera. O remédio vai principalmente diminuir de fazer úlceras, mas eu preciso de nutrientes, de vitamina C, de selênio, de zinco, de ferro, para cicatrizar e fazer um novo tecido. Por isso é importante eu ter essa alimentação equilibrada, com todos os nutrientes, para que essa máquina funcione da melhor forma possível. Mas não é o que a gente vê. Normalmente é esse padrão que a gente vê no dia a dia. Então,
Então, exageros. E hoje, pelo um estudo do Ministério da Saúde, mostra que a alimentação do brasileiro está muito ruim. E ela está sendo considerada uma das 5 piores do mundo. Pensa que a gente está em 5º lugar em desenvolvimento? Não, e alimentação ruim. Olha que droga, né? Vamos tentar mudar isso. E se, de repente, eu comer melhor, eu vou ter menos risco de doenças, entre elas a doença inflamatória. E o que é uma alimentação que está sendo considerada ruim, como a 5ª pior? Porque eu tenho excesso de açúcar, excesso de sal, excesso de gordura, excesso de ultraprocessados e pouquinho o quê? Verduras, legumes e frutas. É esse o grande ponto. E o que faz essas interferências ocasionar no nosso organismo? Primeiro, que a gente já sabe um papel muito importante de uma alimentação ruim, como desencadear a doença inflamatória. Gordura. A gordura ela pode ser nossa amiga ou pode ser nossa inimiga, dependendo da gordura. Uma gordura saudável, como azeite, a gordura dos peixes, das sementes, é uma gordura boa. Mas se eu pensar na gordura saturada, em frituras, aquela gordura da carne, é uma gordura muito ruim para o nosso organismo. Outro ponto, alimentos ultraprocessados. Esses, sim, estão muito relacionados com o início da doença, porque junto com esses alimentos ultraprocessados, vêm os aditivos, que eu vou falar o problema deles na sequência. Então, esse é um estudo que foi muito bem, na verdade, é uma associação de 5 grandes estudos, mostrando que quem come muito ultraprocessado, principalmente em relação à doença de Crohn, tem um risco de 71%. É muito, né? Aumentar o risco em 71% para ter Crohn comendo ultraprocessados. E quem são esses Qual o problema desses ultraprocessados? Na verdade, a indústria está pegando algo que é natural e fazendo o quê? Transformando. Ele aumenta o sal, ele aumenta o açúcar, ele aumenta a gordura saturada e tira quem? Fibras, vitaminas desse alimento. Não bastasse isso, além de modificar o alimento, o que ele faz? Ele combina algumas outras substâncias que vão impactar no processo de digestão, de absorção desse alimento. E não bastasse isso, todo o material, ou seja a lata, seja o pacote, pode também estar interferindo na saúde desse alimento. E, por fim, para esse alimento durar 1 ano e meio sem estragar, tem os aditivos alimentares, que a gente vai mostrar qual é o impacto desses aditivos. Esse é um estudo aqui do nosso país, onde foram selecionados 10 mil alimentos que são vendidos no supermercado. E esses alimentos foram lá na região onde está escrito ingredientes. Se você lê, o primeiro nome que vem depois dos ingredientes é o que mais tem naquele alimento. Então, por exemplo, eu peguei essa barrinha, e essa barrinha está escrito ingredientes, açúcar. O açúcar é o que vai ter mais e maior concentração. Se eu ler, em primeiro lugar, proteína, é a proteína que vai ter em maior concentração. E assim sucessivamente. O último nome, que normalmente são os aditivos, é o que tem em menor. E aí esse grupo foi lendo de todos os 10 mil alimentos e separaram em grupos. E veja vocês, dos 10 mil, 20% não tinha nenhum aditivo alimentar. 11% tinha pelo menos um. 19,8%, ou seja, quase 20%, 2 ou 3 aditivos. E 24,8%, 6 ou mais. Ou seja, quase 1/4 do que a gente compra tem mais do que 6 aditivos. Quem são os campeões dos aditivos? Então, são as bebidas de sabor de fruta, né? Então, são sucos de frutas adoçados. Depois, refrigerante. Na sequência,
produtos lácteos adoçados. Na sequência, carnes processadas, e era isso. Então, veja vocês que praticamente o que vai fazer esses aditivos no nosso corpo, esse monte de aditivo, só 20% não tinha. Falando então da microbiota, para a gente fazer o link de tudo isso, aqui está um intestino saudável. As células do nosso intestino, elas ficam juntinhas, agrupadas. Isso nos dá o quê? Uma segurança para que nada invada o nosso intestino. Mas aí eu fui no supermercado e só comprei tranqueira. E nessas tranqueiras tem um dos aditivos chamado emulsificantes. Esses emulsificantes, veja vocês o que eles vão fazer. Está vendo que aqui está apertadinho entre uma célula e outra? Esse monte de tranqueira que tinha faz aliviar essa junção, essa união. Consequentemente, as bactérias podem passar. Não, eu comi um monte de... eu sou fit, eu não como açúcar, eu só como adoçante. O adoçante artificial faz a mesma coisa. Leva à alteração da microbiota, leva à alteração da inflamação do intestino. Não, eu comi um monte de aquelas coisas coloridas, aquelas balas coloridas, aqueles saquinhos, porcaritos coloridos, a mesma coisa. Veja, então, para cada tipo de aditivo presente no alimento, traz uma repercussão importante para o nosso intestino. Então, a ideia, pessoal, é que eu tenho que ter em mente que a minha alimentação é como se fosse uma pirâmide alimentar. A base da pirâmide tem que ser o que eu tenho em maior concentração: água, atividade física, verduras, legumes, frutas, os carboidratos, as proteínas. E no pico da pirâmide eu vou ter gorduras, açúcares, tudo tem aí. Mas depende em que concentração. Não, mas eu posso montar meu prato. E veja, tem um prato aqui, bem característico da pirâmide, saudável, equilibrado e bem montado, que é a alimentação típica do Brasil, que a gente acabou perdendo essa coisa de que arroz e feijão engorda. E aí acabamos entrando nesse perfil alimentar, né? Cheio de frituras, cheio de gordura. Então, o que fazer, pessoal? Em primeiro lugar, calma. Vamos manter a situação sob controle, vamos evitar os riscos. O que eu preciso fazer? Vamos pensar na balança de novo. Então, eu quero uma alimentação equilibrada e, do outro lado da balança, eu vou precisar me exercitar, eu vou precisar evitar cigarro, dormir bem, ter relações saudáveis, não ter relações tóxicas, trabalhar sem estresse. Com isso, eu vou ter um equilíbrio dos dois lados. Quando a gente fala de atividade física, eu sei que veio gente nadando, eu sei que teve gente que veio andando, pedalando. Olha que beleza, pessoal. Então, se eu tenho uma alimentação saudável, eu faço as atividades físicas, eu tenho uma boa promoção de saúde. Parabéns, viu? E a ideia, então, pessoal, a sua doença, ela pode precisar de alguma restrição de quantidade, você pode precisar tirar algum grupo de alimento, mudar a consistência, mas não necessariamente você vai precisar não ter uma alimentação equilibrada. Apesar dessas pequenas modificações por talvez o momento da sua doença, isso não impede de ter equilíbrio. Então, vamos pensar então que não existe uma dieta ideal, vamos respeitar as restrições, o seu momento de vida, da doença e do tratamento é único, é seu, siga as orientações do seu médico, do nutricionista, esquece conselho de vizinho, de sogra, de sogro, de cachorro, de gato. Siga orientações específicas, porque a gente está caminhando para o momento da nutrição de precisão, onde nós levamos em consideração
tudo aquilo que a gente já falou, que faz bem e que faz mal, mas levando em consideração o seu momento da doença, o seu local da doença, o seu fenotipagem, todo o seu gene, a sua microbiota, para definir qual é a melhor alimentação. Então, para terminar, existe então Hipócrates, que falava que o alimento seja o teu remédio e que o remédio seja o teu alimento, pai da medicina. Mas aí eu chamo a atenção, alimento não é remédio, certo? Certo. E comportamento alimentar é uma coisa que anos a gente vem trabalhando, através do gênero, da cultura, da religião, sabe? Tem muitas influências sobre o que nós comemos. E eu digo para vocês, é fácil aconselhar uma pessoa a mudar hábito e fazer atividade física. Eu falo isso todo dia no meu consultório, mas o duro é mudar esse hábito. Então, vamos pensar o seguinte, vamos manter a calma, acredite no seu nutricionista, que ele está ali para te ajudar. E a ABCD tem esse papel, ajudar vocês, e tem duas pessoas que nunca desistem de ajudar vocês, doutora Marta, doutora Andréia, Luciana, e agora tem até a doutora da mente. Então, atitude é uma pequena coisa que faz uma grande diferença. Vamos trabalhando diariamente, porque no fundo a gente vai ter uma grande diferença. Obrigada, pessoal.